Olá, bom dia. Eu sou Leonardo, mais uma vez aqui na Rádio Inverso para fazer uma nova reflexão com você. Hoje eu quero conversar sobre as regras e as leis. Você precisa delas? Sabe que eu conheço uma pessoa que está permanentemente preocupada com regras. Diz que inclusive se casou porque a sociedade exige isso. Vai tentando cumprir as regras, apoia inclusive políticos que pregam moral, a família, uma sociedade estruturada na base da força, inclusive militar, e está sempre cerceado e pensando em volta de regras e de leis. Esse meu conhecido, ele diz que para viver bem, ele acha que a gente tem que sempre cumprir o que foi determinado, o que foi imposto, que a sociedade chama de convenção social. Será que isso realmente funciona dessa forma? O que você pensa sobre isso? Você precisa de leis? Você precisa de polícia, por exemplo? O que você faz apenas porque a lei te obriga a fazer? Ou o que você deixa de fazer, mesmo que a lei te obrigue a fazer? A pessoa que está sempre preocupada com o que dizem as regras e a sociedade, as aparências e as convenções, acaba se expondo e a gente pode entender muito mais o interior da pessoa que pensa dessa forma do que ela imagina, porque expõe uma fragilidade constante, onde a impossibilidade de crescer é permanente. A pessoa vai se apequenando, mesmo tendo grandes possibilidades, porque desconhece o seu potencial e aceita tudo que é ditado, sem contestar, porque tem dificuldade justamente de refletir. Mas isso tem uma razão, isso tem uma origem. A pessoa não é assim porque quer, não. Tudo vai sendo construído gradativamente por gerações, sabe? Vai sendo imposto por milhares de pensamentos e conceitos que vão se impondo como os reais, os justos, os únicos, os absolutos, e vão formando estruturas para um encaixotamento que se baseia nesse princípio da gente ser falho, da gente ser ruim, da gente ser infantil. E eu estou dizendo de um cerceamento que foi criado há tanto tempo e baseado na tentativa de controlar a todos. Inúmeras religiões falam que você é pecador, que você é menos, que você tem um lado muito ruim, que você talvez precise de uma orientação de alguém maior, porque sozinho não consegue, e você vai por toda a sua vida se comparando com algumas pessoas que você considera que são referências e você vai percebendo nisso que também você é limitado. E o medo vai se incorporando no dia a dia, essas inseguranças vão encobrindo essa existência e uma permanente anulação do que você é, da sua real essência, vai sendo promovido e você aceita, muitas vezes sem contestar. Para que você possa ser controlado, muitas mentiras vão sendo contadas ao longo de gerações, entre as quais a gente vê as que se relacionam à sua incapacidade, por exemplo. Você precisa acreditar nisso, que você é incapaz, que você não tem capacidade de viver baseado nas suas próprias convicções, porque só assim as leis vão sendo incontestavelmente seguidas, qualquer regra, qualquer imposição, inclusive a polícia, tudo que vai se determinando como o certo, vai compondo um cenário que te conduz conforme as regras daqueles que dizem que precisa ser dessa forma. Então, será que você precisa de controle? Você se baseia no que deve, porque você faz isso de acordo com a legislação, ou a sua base é a sua consciência? Porque esse é o ponto. Tudo que a gente chama de regra social são apenas para os que inconscientemente permanecem vivendo. Por essa razão, eles acabam precisando de orientações para o dia a dia, porque não estão ali, não estão atentos, não estão alertas. Estão seguindo um fluxo de quem disse que tem que ser dessa forma, e esses seguem. É aquilo que a gente já conversou algumas vezes sobre a perpetuação da infância. São essas permanentes tentativas de ter sempre um líder que possa dizer o que é certo, o que pode ou não ser feito, o que é melhor para todos, inclusive para você. Na medida que as pessoas deixarem esse sonambulismo existencial e passarem a viver a realidade entendendo quem de fato são, vão deixar de precisar de tantas orientações, de tantas imposições. E naturalmente vão começando a pensar no conjunto,
Não porque é virtuoso ou moralmente aprovável, mas porque é a realidade. A gente acaba, não precisa se incomodar, ou normalmente quem se incomoda com injustiça não se incomoda porque a lei diz que deve ser assim, porque é justo. Não existe o injusto, mas sim porque a gente é humano e a gente consegue refletir o que a gente está se tornando como sociedade. Então, independe das condições. É uma condição que está de fato intrínseca em você, porque nela habita essa consciência que pode te dizer o que é real. Se você não quiser continuar dormindo e aceitando que todos digam que é certo sem questionar. Então, existir baseado em códigos sociais e amparado em diretrizes legais são consequências desse não viver, porque já o viver de fato, se usufruído, se vivido em realidade, ele promove sempre maior dose de liberdade, não menos. Menos medos, menos é, não reflexões, menos tentativas de se adequar ao que nem se questionou se é o ideal ou não, e aqueles compartilhamentos e a sociedade de fato vai acontecendo de forma conjunta, sem que seja necessário alguma lei superior que diga o que é certo e o que é errado, porque você tem consciência disso. Então, o conjunto ultrapassa qualquer lei, e as práticas individuais vão se coletivizando e as verdades passam a se apresentar porque são realidades. E as imposições e determinações vão se neutralizando em si mesmas, já que aquele que vive no consciente acaba dispersando, acaba dissipando tudo que é antinatural. Por isso a grande importância em entender-se, porque quando você reconhece a você mesmo, você está reconhecendo também a todos. E o conjunto vai além de qualquer regra artificialmente imposta, porque ele é vivenciado diante do que é natural. E diante do que é natural, o artificial acaba se minimizando. Esse é um dos temas que a gente vai conversar também com mais detalhes na Vida em Curso, que é o curso que eu estou fazendo com o Flávio, e você vai poder participar com a gente desse e de outros questionamentos. Mas fique à vontade também para questionar, para discutir na página da Filosofia Inversa no Facebook, e amanhã a gente conversa sobre mais um novo tema. Até lá!